Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Então estamos aqui no estúdio da 101 de nossa comunidade. Grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com sugestões ou perguntas, nos siga nas redes sociais, principalmente no Facebook, que é o @FXBaggio, ou no YouTube, o FX Baggio-Enercore. O FX Baggio Enercore é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências, inclusive a política. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Baggio, episódio 146. FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com participação da equipe BR e também participação especial do vice-presidente, do presidente da Câmara de Vereadores de Lages, o Maurício Batalha. Batalha, só testa o teu aqui com o Batalha e o propósito de chamá-lo, né, para conversar com a gente aqui com um pouco mais de especificidade na parte de balanço de primeiro semestre de 2025, o planejamento para o segundo semestre de 2025, né? A situação até, Batalha, em um momento oportuno aí, a gente vai voltar, né, a falar da pauta, mas até conversar sobre Lages em relação aos outros municípios da Mures, né? Você tem participado ativamente aí, como você tem me falado, com os outros presidentes de assembleia, enfim, da Amures, né, também, e outros do estado, aí, como você tem ido frequentemente para Florianópolis aí conversar, tá? A gente vai abordar isso aí na sequência, tá? Então, Batalha, você pudesse falar um pouco com o pessoal aí, e daí a primeira pergunta vai ser sobre o balanço do primeiro semestre de 2025. Sempre, se você puder, como você sabe, o propósito do nosso programa é sempre mais numérico, aí você enumerar aí como estão as coisas, ok? Então, abro para você aí. Perfeito. Mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes da 101. Fabiano, obrigado pela deferência, né, de abrir o espaço no domingo. O programa não é no domingo, mas em posição aí para as perguntas, indagações. Em relação ao primeiro semestre do Legislativo lagiano, recebemos várias leis encaminhadas pelo Executivo. Terminamos ali antes do recesso, que são 10 dias, que não que a gente deixa de trabalhar, Fabiano, a gente não tem férias no meio do ano. São 10 dias praticamente que não existem e não tem sessões, né? É para que a gente possa ajustar as nossas agendas, ajustar nossas ideias, procurar outros caminhos. E a gente deixou a pauta toda limpa, né? Não ficou nada pendente, inclusive leis de colegas vereadores encaminhadas, de todos os 15, todas que entraram a gente pautou para votação. Vários projetos do município, o município tinha um problema com falta de cozinheiras, né, nas escolas, na assistência social, nas casas de acolhimento, tanto de mulheres agredidas como de crianças, né, abandonadas, crianças órfãos, e a gente recebeu a demanda do município e executou a alteração. A prefeita extinguiu alguns cargos que não são mais utilizados no município, estavam sem função, e criamos as de cozinheiros. A questão do projeto de acolhimento de crianças também foi votado, né? E foram vários projetos aí que nós demos andamento e aprovamos, todos
praticamente 100% dos projetos votados por unanimidade pelos demais vereadores. Então, tivemos alguns encaminhamentos administrativos. Hoje nós temos a Procuradoria da Mulher funcionando ativamente, ampliamente. Quero mandar meu abraço aqui para a nossa procuradora titular, a vereadora Elaine, né, nossa líder de governo, a vereadora Bruna, que é a procuradora adjunta, está com o seu bebê em casa, né? Espero que esteja tudo bem. A gente tem conversado a cada 10 dias até para não incomodá-la, mas a gente quer deixar aqui um abraço para as duas. E para os demais colegas vereadores, né? Sempre aquele abraço, e deixando à disposição sempre a presidência para que as coisas evoluam. Temos algumas coisas administrativas. Esse ano nós inovamos, Fabiano. Primeiro ano que a Câmara fez uma decoração e recebeu pessoas para a Festa do Pinhão. Nós fizemos uma decoração externa e interna, onde todo dia antes das sessões, 30 minutos antes, nós tínhamos um cantor, um compositor tradicionalista se apresentando, tocando pinhão, chimarrão. E a gente vai ter uma novidade agora para o Natal, já estamos estudando, a decoração da Câmara para o Natal. Nós teremos aí uma área, né? Então a gente tem tentado evoluir, e o maior papel do presidente é dar serenidade, equilíbrio na casa, né? Tentar, eu sempre brinco, o presidente tem que ser o algodão entre os cristais, né? Para que as coisas não trinquem, não rachem, fazer a mediação junto com a nossa líder de governo, a vereadora Elaine, com o executivo, e atender os vereadores, né? Atender os vereadores e a comunidade naquilo que couber a nossa Câmara. Agora, curiosidade, Batalha, tem questão do funcionamento em si, né? Eu infelizmente não tenho conseguido ir lá na Câmara para ver as sessões, né? Geralmente acontecem nas terças, né? À Segundas noite. e terças. Segundas e terças, né? As ordinárias, né? As Isso. ordinárias. Mas a pergunta para você é o seguinte, em questão do balanço, ok, você falou umas partes do balanço, agora eu não sei se vocês fazem se vocês têm um controle ou se só o executivo tem o controle, como funciona esse controle, por exemplo, do que foi, como uma empresa, né? O que foi orçado, do que foi realizado pelo executivo. No primeiro semestre. Vocês têm um acompanhamento disso? Eu não sei se sim. Então, é esse financeiro que eu estava com interesse em saber, se você puder listar as 5 linhas de maior balanço, maiores números que vocês têm lá, por exemplo, projeto tal, R$1 milhão, executado ou não, passou por próximo. Não sei se você tem esse controle, né? Não sei. Essa questão do executivo, um exemplo, uma rua asfaltada, ele vai para nós lá, com certeza. No final do ano a gente tem que aprovar as contas, na verdade, do prefeito, né? Então vem todo o relatório. Mas eu não tenho muita coisa, Fabiano, para estar de cabeça aqui, os números, né? Os dados, entendeu? Então a gente controla, é claro, tem uma equipe hoje, é obrigatório uma Câmara de Vereadores do tamanho de lá, você está entendendo? Tem um economista, um contador, um administrador financeiro, um administrador geral, um controlador geral. A gente tem 2 procuradores, advogados, todos esses cargos, pra você ter uma ideia, são todos efetivos, concursados. Então a gente tem todo esse controle dentro da casa e a gente vai auxiliando os servidores efetivos. A gente tem os dados dos gastos, né, mensalmente, aonde foram os gastos da Câmara, tem um relatório, o que é gasto com terceirizado, o que é gasto com terceirizado da segurança, o gasto terceirizado com a TV Câmara, a folha de pagamento, diárias, combustível. Todos os gastos a gente tem hoje separado mês a mês, inclusive controlando percentualmente o que subiu um mês, o que caiu a luz, né, o quanto se gasta de luz. Tudo isso a gente tem, e uma vez por mês eu converso com o financeiro da Câmara, ou mais vezes com a diretora geral, para a gente tratar. Vamos controlar aqui, está com muito gasto, ou aqui a gente pode investir um pouco mais em relação a uma reforma. Uma coisa que nós devemos fazer para o ano que vem também, Fabiano, está programado. Mas daí você está falando da administração da Câmara em si. Câmara. Não, eu queria saber, se você puder, tá? Que da cidade. Não, da cidade é com o executivo. A cidade, sim, o executivo executa, isso está claro, mas o que eu não sei mesmo, eu não sei. Sim, sim. Se vocês, a Câmara e o Executivo, se vocês têm alguma... O Executivo presta contas à Câmara a cada 2 meses. Sim, a cada 2. Sim, ótimo, não sabia disso aí. Às vezes até mensalmente, eles mandam o balanço, certo? Tá. Ele vem um balanço para a Câmara,
Tá. Né? Ele vem o balanço para a Câmara todo mês, a gente tem os controles, sim, o Executivo encaminha, não só para a Câmara, também o Tribunal de Contas geralmente tem. Perfeito. Mas o mais importante são a prestação de contas anual, onde ela é votada, certo? Esses balanços mensais a gente só acompanha e a gente não vota. Não, claro. As contas anuais dos prefeitos é que são aprovadas e votadas. Claro, né? O que eu estava curioso para saber, e é um dos motivos principais, né, que a gente vai, sim, como equipe, vamos dizendo assim, e eu e você como vamos dizer assim, entrevistador e convidado ao longo do tempo, mas o propósito que eu estava pensando era alguma coisa mais financeira, no sentido assim, não, a prefeitura, nós aprovamos para o primeiro semestre X, né? E claro, tem coisa que está em continuidade, não terminou o projeto ainda, mas está em execução e está dentro do orçado, no primeiro semestre. Não, existe o acompanhamento orçamentário. Você gastou, por exemplo, você tem um orçamento de 100 milhões para a educação. Para o ano. Para o ano. Você está dando um exemplo aí. Isso, para o ano. Então, a cada X período de tempo, existe uma sessão marcada, inclusive a comunidade não participa, ela pode participar. É aberto um dia onde os servidores da prefeitura, da contabilidade, da Secretaria da Fazenda vão à Câmara e apresentam os números publicamente. Tá? Então, existe. Inclusive, no último, eu tinha sido chamado aquela questão do voo Lages-São Paulo, o governador havia nos chamado, eu não pude participar e pedi para que um outro colega conduzisse. Foi no mesmo dia, né, era às 14 horas, o evento lá era às 10h30 em Florianópolis, era um momento importante também. Pedido da prefeita Carmen de nós estarmos juntos, fui eu e a líder de governo no lançamento do voo Congonhas-Lages. Foi neste dia que teve essa prestação de contas do acompanhamento da execução orçamentária. E daí foi específico da educação? Foi geral. É geral. Todo orçamento eles apresentam, os vereadores podem fazer indagações. É aberto. Então esse dia que você não podia estar presente, você não estava presente. Isso, em virtude do compromisso chamado. Mas alguns outros vereadores acompanharam, mas mesmo assim aquilo fica nos anais da Câmara para que a gente possa acompanhar e se inteirar de como está. E isso foi de que período? Foi do primeiro semestre, a princípio. Foi do primeiro semestre? Sim. É que assim, tem períodos, Fabiano, que eu não vou te dizer agora se é a cada 3 meses, 2 meses ou semestral. Mas existem essas prestações de conta. Tá. Então, daí na próxima, então, a gente foca nisso aí, pode ser? Sim, perfeito. Tá? Então, tá. Agora, em questão de planejamento, alguma coisa numérica, talvez que você não consiga saber exatamente, vamos dizer assim, todos os dados, mas você tem alguma coisa que seria, talvez tivesse um peso maior no orçamento, e foi executado da ordem de grandeza? Do município. Do município a gente mais fiscaliza, não acompanha isso tão detalhadamente, né? A gente tem algumas obras aí estruturantes, como asfaltamentos, mas é geral, né? Tem ruas de 500 mil, ruas de 700 mil, ruas de 150 mil, ruas de 2, 3 milhões. Não, muito. A gente tem esses acompanhamentos, a gente sabe, a prefeita tem passado geralmente para os vereadores o que está sendo executado. Isso daí seria mais, eu vou te sugerir, convidar de repente o secretário da Fazenda, né, que está mais a questão de números. O que a gente quer é que contou essa obra, muitas vezes, o vereador, né? Então, números fica mais para a Secretaria da Fazenda mesmo. A gente acompanha mais no macro e não tanto no micro essas questões de números. Claro que a gente vai ver se uma rua de 100 metros foi gasto 5 milhões, tem alguma coisa equivocada. Eu estava até pensando assim, né, nas grandes linhas do orçamento, né? Não no quebrado... Rua, não. Sim. Mas dizendo assim, asfaltamento como uma linha. Isso aí tem que ser com o secretário da Fazenda, né? Ou alguma obra que seja... Não, nem obra, Batalha. Tô falando, por exemplo, mas saúde. É mais com os secretários mesmo, quanto que ele gastou em cada setor. Eu não sei, por exemplo, alimentação. Quanto que está sendo gasto? Se você me perguntar, eu consigo trazer os dados. Se tivesse me falado, seria trabalhar nessa linha. Mas é mais que o secretário de Educação, tu vai saber quanto se gastou em materiais. Foram comprados materiais para os 15 mil alunos da rede, foram melhorados
a questão de alimentação, né? São uma alimentação mais saudável, várias obras estão sendo executadas, várias reformas estão sendo executadas na educação, a saúde, mesma coisa. Então essa questão ficaria aos secretários e aos executivos financeiros lá, né? Não, eu concordo contigo. Enfim. Sim, não, só para deixar claro. Como eu chamo você com mais frequência, claro, não, e também entendi. pelo minha própria situação. Mas na próxima vez eu posso trazer alguns dados mais concretos, até porque eu vou falar aqui, Fabiano, não vão ser eles fidedignos e acabam daqui a pouco. Não, fica tranquilo. Né? Assim, o nosso... Assim, sempre deixando você bem à vontade, os nossos convidados. Sempre à vontade. A nossa linha, a nossa filosofia aqui do meu programa e da rádio como um todo claro. é uma franqueza. Sim. Se a pessoa não consegue responder, não tem problema nenhum. Não, até a gente tem acesso a esses dados, só que são dados assim, claro. Números, né? Em números, tu colocar 100 mil, 200 mil a mais, daqui a pouco a menos, você acaba fique tranquilo. Equivocando a mensagem para a população. Mas é mais... vamos dizer assim, numa próxima sim, a gente traz os dados oportunidade, não os micro, os macro, as maiores linhas, isso, tal, educação, saúde. Mas a maioria está sendo investimento em asfaltamento aí, já foram mais de, praticamente tinham 65 ruas do Finisa, então 48 ou 49 já concluídas. O que é Finisa? Era um financiamento que foi feito, 50 milhões, que ficou da gestão passada, e a prefeita ficou com 65 ordens ou 68 ordens de serviço, que estavam em aberto, foram dadas ordens de serviço para as empresas, elas não concluíram. Certo. Então agora, se eu não me engano, já tem 48 ou 49 em 6 meses concluídos, e faltam 15, 20 para serem concluídos, em torno de 55 milhões de reais que está sendo gasto em asfaltamento e em obras, né, que já tinham sido dadas ordens de serviço. Tem um valor aqui que está sendo recapado, fez o recapeamento agora da Cará, aqui, né, da Frei Gabriel até a Presidente Vargas, já tem um encaminhamento para fazer a rua ali da Madepar, da Concrevias, lá no Bela Vista, já deve estar sendo encaminhado, ao lado da Malc também na ferrovia, se eu não me engano são 33 milhões de reais, que serão agora nessas vias mais importantes, que eu digo, ou que estavam com mais problemas de infraestrutura investidos, Fabiano. Esse é um dado mais que a gente pode passar. Quantos quilômetros você falou que... Não, quilômetros eu não sei te dizer quantos serão feitos. 55 milhões foi o custo? Em torno de 55 milhões. 50 milhões de financiamento e 5 milhões de recursos próprios do município. E isso é o final, ou seja, a ser executado que estava estava pendente. Então, do orçamento novo... Não digo pendente, ele estava sendo encaminhado, foram dados ordens de serviço e as empresas estavam executando. Claro, agora o que está saindo efetivamente, que não tinha sido aprovado ainda anteriormente, o que vai ser aprovado, vamos dizer assim, já pelo governo atual, por vocês, né, pela gestão atual. Tem algum número, por exemplo, asfaltamento, quanto vocês prevêem? Se eu não me engano, só em torno de 30, 35 milhões agora para ser executado, ou seja, tirado caixa em 2025. Com recursos do governo do estado junto, em conjunto sempre. Claro. Essas obras aí, os custos são altos. Existe sempre um apoio do governo do estado, emendas parlamentares federais, então é um dinheiro do município, do estado e do governo federal que compõe a maioria das obras, né? Eu te fiz essa pergunta, mas eu esqueci agora. O orçamento do ano de 2025 é quanto? 1 bilhão? É 1 bilhão a princípio. Era isso, né? Aproximadamente 1 bilhão. Então, e é mais ou menos... separado mês a mês, tal? Mais ou menos assim? A execução não vem muito a calhar a Câmara executar o orçamento, é do município, né? São funções do executivo. Mas eu acredito que cada secretário vai compondo. Às vezes você tem que fazer uma obra maior, tem um mês que tu vai gastar mais do orçamento, tem ideia, economiza no outro mês ou reduz. Então existem algumas questões que são mensais, os gastos, a merenda praticamente todos os meses, só dezembro diminui porque as crianças saem tem as férias, janeiro reduz bastante, mas fevereiro retorna. Então fevereiro, março, abril, maio. Mas uma reforma. Essa reforma geralmente ela é pontual, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, outro mês já não tem o gasto. Então é um controle, como frisando, é um controle do executivo e de cada secretaria, o controle orçamentário e financeiro. E esse orçamento previsto aí de mais ou menos 1 bilhão, ele era só do caixa da prefeitura? Não, geral, ou já era geral? 1 bilhão para o ano todo. Então, eu não estou falando, se você, de novo, entra naquela conversa, mas a pergunta é a seguinte, vamos dizer assim, hipoteticamente, né? Eu digo assim com a minha experiência como
com empresas públicas, grandes empresas públicas, e também uma parte no governo do estado de Santa Catarina. Vamos dizer assim, tá bom, o orçamento tinha 1 bilhão por ano, pode-se considerar razoável estimar que uma parte desse desencaixe, né, desses gastos, tenha sido no primeiro semestre. Você acha que foi menos do que 50%? Eu não tenho esse dado. Não tem esse dado agora. Não, tá, não. só para fazer esse acompanhamento aí. Não tem esse dado porque junho, julho deve questão. Então, mas geralmente praticamente se faz isso, né? Se divide um percentual, a não ser que tenha gastos, que seja uma obra os gastos muito pontual, maiores, né? No pontual. Primeiro semestre, que vai ter que fazer uma redução para o segundo, mas geralmente se divide em 12 meses e vai se aplicando. Um exemplo que eu te dei da merenda, janeiro e dezembro, esse aí sim. Ele diminui a despesa, então tu pode Quanto aumentar gasta em merenda? Eu não tenho esse dado. Assim, esses dados são então assim, vamos dizer assim, que mais ou menos, pessoal, vamos tentar fazer um raciocínio com vocês aqui. Como eu fiz um tempo atrás, eu fui lá no Uniplac, uns 2, 3 anos atrás, quando estava no começo do nosso programa, e comecei a fazer pergunta lá, pedir licença na sala para alguns professores lá de contabilidade, economia e tal, e comecei a perguntar para eles: vocês sabem qual é o PIB de Lages? Vocês sabem qual é o orçamento da prefeitura? Vocês sabem quanto que é o PIB do estado? Vocês sabem quanto uma empresa fatura? Vocês só conseguem fazer esses cálculos se vocês tiverem uma referência. Né, Batalha? Sim. Quando tiver um referencial, você consegue fazer uma comparação entre as coisas e daí dizer assim, puta, isso faz sentido, é menor, é maior e tal, e aí funciona dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, qual é o PIB atual da nossa cidade, Batalha, mais ou menos? Esses dados... uns 5, acho que é uns 4 ou 5 bilhões, né? Não chega a isso. Não chega a isso? Acho que não. Tá. Eu não tenho esse dado. Esses dados são mais econômicos, né, Fabiano? A gente sim, não tem muito... A gente até discute em alguns momentos, mas como eu te falei, dados, números, a gente tem 100 por dia que a gente discute, e eu tenho uma dificuldade às vezes de gravar números, né? Sim. Então, mas o PIB de Lages é fácil, a gente entra no Google aqui e já vê. O PIB de Lages 2021 era 6,58 bilhões. Não estava longe dos 5 lá que eu falei, né? Então, 21, né? Isso, 21. Então, para cá, talvez não tenha aumentado muito, né? Talvez um pouco, né? Mas... É que o PIB é mais a economia Isso, privada, mas, né? mas é mais assim, quando eu vou lá, como o nosso programa ele é bastante numérico, sim. Quando eu vou tentar chamar atenção ou tentar passar né? Eu vou lá e pergunto, você sabe a dimensão disso, dimensão daquilo? Porque daí, com a parametrização, a pessoa consegue pegar um referencial e dizer, poxa, então o orçamento de Lages, ele é 1/5 do seu PIB. É 1/6 do PIB, tu entendeu? Sim. Aí ele pode falar assim, não, se isso que eu quero dizer. Não, porque daí sim. Todo mundo, pessoal, o nosso estado é vanguarda no Brasil, nosso estado. Então, quando eu penso em vanguarda, eu quero dizer assim, a nossa região, por ser a mais pobre, não quer dizer que a gente precisa ser o pessoal que menos entende de número, porque essa parte é super importante para fazer qualquer coisa que você for na vida, a matemática. Eu estou dizendo para você, aluno ou pai que está vendo os seus filhos aí estudarem, é bom ter bastante gente formada na área de exatas, né? De todas as áreas é importante. Na parte de exatas, para concorrer com a China, para concorrer com esse pessoal aí, Batalha, você sabe que a China... o que o pessoal provoca os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos entrou numa era diferente, né? Enquanto a China forma, na verdade, milhões de engenheiros, e a Índia também, por ano, alguns outros países formam em outras áreas e estão perdendo a vanguarda científica. E com a nossa situação agora, dessas tarifaços, etc., a gente vê quão é importante para ter sustentabilidade, não só no que a gente faz no dia a dia, mas no que a gente pode fazer no futuro para brigar com esse pessoal, né? Não sei qual é o teu pensamento, até pergunto para você em relação aí a tua opinião, né, sobre isso aí. Eu até cobrei agora do secretário aqui, né, dizendo que estava aqui, nós temos em torno de 1.300.000 ano com merenda, Fabiano. 1.300.000. Para quantos mil alunos? 15 mil crianças, aí, mais o almoço de 3 mil alunos que estão tendo contraturno. Isso é fantástico. Então, a princípio, são 18, né?
totalizando em torno de 14 milhões ano de merenda. É muito dinheiro. Essa aí, eu diria para você, asfaltamento é quase 100 milhões por ano, né? Você está falando de 50 mais 30, uns 80 por ano. Não sei se todo ano é isso aí. alguma coisa, tem mais emendas. Esses números são mais ou menos aproximados. Não, mas é o aproximado que a gente também precisa. Tem o gasto com os kits de materiais, né? Que foram dados um kit de material com caderno, lápis, tenaz, apontador, canetinha, giz de cera. Em torno de... Ele está me passando aqui, mas nós temos aí 4 refeições diárias nos colégios, né? Em torno de 18 mil refeições diariamente. Né? Cara, é fantástico. Esse é o número de refeições que eu comprava para a Whirlpool. Quando no começo da minha carreira eu era coordenador de compras. Nós tínhamos 5 fábricas. Manaus, tinha Argentina, Chile, tinha 2 em São Paulo e a de Joinville. Era mais ou menos de 10 a 15 mil refeições por dia. Não podia deixar esse pessoal passando fome, senão não produzia lá os eletrodomésticos. E olha, tá me era uma responsabilidade. Aqui também de passar que os kits foram comprados, um kit para cada criança, 15 mil kits no início do ano, que era em torno orçado em 4 milhões, mas como foi aderido uma ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, custou 1 milhão. Então o município economizou 3 milhões na aquisição desses kits. Agora, kit para cada criança. Isso é importante saber, é importante demais. A questão, por exemplo, então tá a linha lá, a linha asfalto, sei lá, 50 a 80 milhões por ano. Eu não sei se o próximo ano, acho que vai ser nessa magnitude também. Eu acredito que sim, ou mais até. Tá bom, então 100 milhões por ano, é 1/10 do orçamento, 10% do orçamento tá aí. Quanto tá para educação mais ou menos? Estimativa, Batalha, não precisa ficar... Se eu não me engano, o orçamento, a gente vai... Este ano, esta Câmara vota para o ano que vem, então a gente vai estar mais intenso. Sim. Eu acredito que é 140 ou 150 milhões para a educação. Uau! Então essa é a primeira linha com certeza. A educação é orçamento... Primeira linha com certeza. 15% do PIB, educação então, e saúde, do orçamento. Educação e saúde são as maiores despesas dos municípios hoje. Claro, enquanto está em saúde? Saúde deve chegar nos 100 milhões também. Então asfalto seria a terceira linha, mais ou menos. Infraestrutura, porque a infraestrutura tem um orçamento menor, mas é que são projetos especiais. Eu recebi um Finisa, vou te dizer. O orçamento da infraestrutura era 50 milhões no ano. Mas tu faz um financiamento, tu tem que fazer uma suplementação orçamentária, tu coloca para 100. O orçamento é uma peça de ficção, né, para o cidadão entender. É aquilo ali, eu tenho, por exemplo, R$1.000 para gastar com água mineral. Eu posso comprar 500, eu posso comprar 700, eu posso comprar 100. O orçamento é a autorização que a Câmara de Vereadores dá para o prefeito e os seus secretários comprar aqueles itens, né? Perfeito. Então eles têm, é o orçamento de casa. Quanto que eu tenho para gastar com água, com a luz, né, com aluguel? Eu ganho 5 mil por mês, então eu vou colocando o que eu tenho. Então é aquela autorização. O prefeito e os seus secretários não podem gastar mais do que está autorizado no orçamento, certo? O orçamento é subjetivo e o financeiro daí sim, a entrada do dinheiro e o pagamento das despesas dentro daquele orçamento previamente aprovado. Nós acabamos de chegar no ponto ótimo aqui da nossa discussão, certo? A gente se alinhou agora, né? Começar a valer, linha 1, 2, 3, o que você diria agora que é a linha das top 5, vai? O que vem depois desses caras aí? Se primeiro é educação com 150 milhões, 15% do orçamento é educação, mais ou menos 150 milhões, certo? Mais ou menos. Sim. Segundo, você falou que era... a saúde. Saúde, vem quanto? 100 milhões? A princípio 100 milhões. Tá, 10% do orçamento, então já deu 25 aí. Aí vem a parte de infra, que tem o financiamento, mais o dinheiro uns lá... 80 milhões, uns 80, tá bom, 8% do orçamento. O que seria a linha 4 e 5 aí? Tem vários itens aí, Fabiano. Se tiver grandes linhas, se você souber. A Semasa também é um... Quanto Semasa? Uns 70, 90 milhões ano, né? Você acha que seria o quarto? Sim. Hoje em tamanho de financeiramente falando, sim. E depois vem outras secretarias aí, vem a assistência social, vamos dizer assim... Quanto é lá? Assistência social, eu não tenho esse dado de cabeça. Mas perto dos 50. Eu acredito 30, 50. Sim, deva chegar nesse patamar. Próxima vez eu vou trazer o levantamento direitinho, o orçamento,
Até vou te passar depois direitinho para que você também possa me ajudar. Sim, eu vou te ajudar. Você para mim, eu sou craque. Engenheiro. Não, eu trabalhei muito tempo com isso, trabalho até hoje. Engenheiro que eu estou falando tem melhor com dados e eu brinco, né, Fabiano? Se tu me permitir aqui, tu quer para deixar meio descontraído, advogado só sabe calcular 20%, né? Então a gente não tem muito controle de números. Apesar de estar na gestão, eu gosto de números. Eu fiz uma tabela lá com minha assessoria de controle mensal dos nossos gastos, né? Até para que eu possa estar no dia a dia, mês a mês, sabendo o que está gastando mais, menos e tentar reduzir, diminuir. Mas eu não consigo muito guardar. Então eu tenho as planilhas guardadas lá na minha sala. E nem todo engenheiro é a mesma coisa. Nem todo mas eu tô te colocando... mesmo, tu sabe, né? Cada um gosta de alguma coisa, faz bem. Mas a gente tem as planilhas, semanalmente eu acompanho elas lá, dou uma olhada. E a execução orçamentária do município, algumas vezes também a gente olha. Mas guardar números eu tenho uma dificuldade. Tranquilo. Mas assim, você falou... Ou seja, nós como dupla aqui chegamos... num bom entendimento do raciocínio que era o... Entendeu? Sim. Obrigado. Tanto que eu vou te colocar, acho que a educação é uma linha que eu sempre defendi muito, como o desenvolvimento econômico, saúde, né? Eu trabalhei muitos anos na área da saúde junto com a prefeita Carmen, mas a educação é uma forma de a gente mudar a nossa cultura, a nossa rotina. Tanto que o ano que vem nós teremos, Fabiano, um uniforme completo para todos os alunos da rede municipal, um abrigo, uma camiseta e uma jaqueta, e mais uma mochila também, e mais um material didático para o ano que vem, individual. Então, acho que a gente, eu sempre digo que quem planta uma árvore de tâmara, não colhe tâmara porque ela leva 100 anos para produzir. Mas eu tenho visto que o secretário Christian e a prefeita Carmen têm plantado a tâmara da educação, que a gente logo vai conseguir colher. A gente já tem visto o investimento aí na educação, tem sido tanto em reformas, melhorias, essas coisas que eu falei, melhoria na merenda, material didático, material para o dia a dia da criança, laboratórios maker que estão vindo para as escolas municipais, junto com agradecer aqui o SESI, que tem feito uma parceria com o município, o Marcelo ali, o Rafael, o Fabiano Ventura, né, que era o nosso presidente da Fiesc aqui, Ventura, foi parceiro. Um abraço para ele semana passada. Ele comentou comigo. Então, tudo isso está somando e a gente precisa melhorar, eu digo, principalmente a nossa educação. Melhorando a nossa educação, a gente vai melhorar o nível intelectual, vai abrir mais... Ser mais competitivo. E também essas crianças vão poder vir com outra ideia e fazer uma universidade, um curso técnico, ou até não fazer um curso desse, mas várias atividades hoje que tem... São rentáveis sem ter que ir para a universidade. Isso, e profissões do futuro que a gente não conhece, mas eles vão estar por dentro, vão poder estar conhecendo e sabendo para qual caminho tomar. Né? Deixa eu perguntar uma pergunta específica para você. Acho que eu acho que eu te falei há um tempo atrás que eu não lembro se você estudou no industrial algum momento. Não, no industrial não tive o prazer. Foi no industrial, eu comecei a estudar no industrial com 9 anos, eu saí da escola particular, fui para o industrial e antes de ir para o diocesano, né? Então fiquei 5 anos no industrial, alguma coisa assim, e trabalhava do Banco do Brasil meio período e aí no industrial fazia a dupla jornada lá, às vezes de manhã e à noite na escola técnica, algo nesse sentido aí, e para mim foi uma mudança de parâmetro na minha vida, com certeza, como foi de muitas pessoas que passaram por lá pela escola técnica, que na época tinha um convênio lá com o Senai. Vou dizer do industrial para você. O que mudou para mim na época, o que me chama a atenção até hoje? O campo que, segundo, eu falei bastante com a diretora do industrial lá, eu não lembro o nome dela agora, mas eu queria ter feito uma visita ao industrial justamente para ver a barra que eu comecei a fazer exercício com 9 anos de idade quando eu fui para lá. Eu sempre gostei de fazer esporte vamos dizer, sozinho, né, com o levantamento do próprio peso. E aí ela falou que essa barra não está mais lá. Eu fiquei assim, poxa, não acredito que não está mais lá, mas na época era o único campo, campo de futebol de quase tamanho oficial e a pista de atletismo era a única que tinha oficial fora do estádio. Né? E eu sei que a prefeitura faz um puta de um trabalho deixando o estádio aberto para os atletas usarem, etc., né? Alguns dias da semana, pelo que eu sei, eu não frequento quase, mas eu sei que eles fazem isso aí. Mas se tem alguma escola em Lages, tirando o estádio, se alguma escola, vocês de repente vão planejar no futuro de ter uma pista de atletismo
para treinar mais atletas de Lages a fazerem, né? Se o estádio já está sendo suficiente, ok, né? Se já está sendo, não precisa gastar mais recurso com o que não está sendo utilizado no máximo, claro que não. Mas se não está, talvez seja uma boa que, além do intelectual, como a gente está falando aí da educação, a mens sana in corpore sano, né? Não, a gente... É só mencionando, né? Até quero dizer, você me solicitou uma vez, nós conversamos, as barras na Cará, já solicitei ao secretário Tairone e já conversei com a prefeita, eles já estão analisando como fazer aquele material que ficaria um tablado em madeira, que é da nossa região, ou em concreto, eles estão analisando o projeto, mas já deve sair para os próximos meses e para o ano que vem. Acredito que a gente já tem alguma de 500, 700, 800 metros, alguma questão de a pessoa estar caminhando, correndo, fazer esse exercício ali, como tem na Beira-Mar em Florianópolis, que foi o exemplo que tu me usou. A questão da pista de atletismo, do estádio, eu tenho uma visão bem particular e respeito a quem é contrário. Os estádios de futebol hoje em dia não tem mais pista de atletismo. Se você olhar todas as arenas... Verdade. Porque utilizam o espaço é para futebol, o futebol desprofissionalizou. Mas tem um investimento que está sendo feito, e acho que vai ficar muito bom, no estádio Vidal Ramos Júnior. É uma pista profissional, Fabiano. Opa! Já tem os recursos destinados. Eu defendi... Peraí, daí você falou do estádio? Do estádio. Do grande? Do Vidal Ramos, Vai ter uma pista profissional, adequado para... Mas já tem uma hoje lá? Não, ela tem em pedra brita, ela vai vir uma pista verdadeira. Eu defendi no início que fizessem num outro espaço, para que não misturasse. Um dia de futebol, as pessoas não poderem caminhar, correr e tal. Isso. Mas parece que não há viabilidade e eu entendo que o importante é ter. Verdade. Eu acho que... Eu sempre defendi no início, e com todo respeito aos demais, acho que o estádio é um bom lugar para se caminhar, é seguro, mas eu defendia que a pista fosse feito num outro espaço, inclusive com um espaço maior para o atletismo, exclusivo para atletismo. Isso. Para poder ter escolinhas de atletismo e tal. Há uma opção pelo estádio, eu respeito, eu acho que deveríamos fazer um outro local, mas como já tem os dados, já tem os encaminhamentos do projeto, a gente também não pode atrapalhar. Eu concordo. Mas está vindo, Fabiano, dentro dessa tua linha, uma pista oficial de atletismo para Lages. Outra coisa que eu vou falar para você, aproveitando que era um negócio que estava fora da nossa pauta, que a gente está indo no fluxo, né? Era que, você deve lembrar que, né, quando a gente jogava basquete, o basquete em Lages era fortíssimo, tem outros esportes que Lages pode ser muito forte, e também na parte de ginástica olímpica Lages foi muito forte. E acho que isso acabou sendo, eu não sei, né, eu não conheço a cidade tanto quanto você, mas esse é um esporte também que acaba levando os atletas a vários tipos de desenvolvimento na parte motora fina, a ginástica olímpica. E o industrial, nessa época aí, tinha também uma ginástica olímpica fenomenal. Quer dizer, alguns colégios tinham o vôlei, o basquete, o futebol, etc. E o industrial, na época, tinha o atletismo, tinha a ginástica olímpica e algumas outras coisas que eram complementares para uma cidade que, na época, era melhor na parte atlética do que outros e foi ficado para trás. Você vai saber muito bem que você era do basquete já na época, você era líder lá no basquete, e o que nós precisamos é desenvolver esse pessoal aí mais jovem, que inclusive eu falei com a diretora do industrial, resgatando um pouco, e ela me falou um dado triste, que o aluno hoje em dia está com pouco interesse na escola. Fabiano, ela falou isso para mim. Como é que nós podemos resgatar isso aí, né? O esporte tem que ter um projeto. Lages, eu fui jogador de basquete, dei aula para as escolinhas. Eu, com 15 anos, fui campeão estadual com um técnico, né? Uma coisa inadmissível hoje, uma criança com 15 anos ser professor das escolinhas e ser técnico de um time de 13 que foi campeão estadual. Então, assim, o esporte precisa ter um projeto. Lages nunca teve um projeto esportivo. Lages nunca teve um fundo esportivo para recursos para o esporte. E eu acredito que a prefeita, a gente tem conversado bastante com o secretário Tairone, a gente, como é da área do direito, tem ajudado algumas secretarias em ideias jurídicas, né, em ideias de projetos, porque uma coisa é tu ter ideia, outra é colocar no papel e ele ser constitucional, ser legal. Então a gente tem feito esse trabalho lá com a nossa equipe, quero mandar um abraço aqui para o Dr. Vinícius, Dr. João, Dr. Pedro Ivo, toda a minha equipe da Câmara lá, dizer que são fundamentais no nosso dia a dia. Eu deixei de citar alguns outros, né? O doutor Tiago, a doutora Fernanda também são advogados, e permita que, se eu ia ficar aqui um programa todo citando todos os colaboradores eficientes lá. O Kleino também, que eu vou lembrando aqui e vou falando. Minha diretora-geral, a Janara,
de plenário a Gabriela. Então todos são muito importantes. Então a gente precisa ter um projeto esportivo para a cidade, projeto de estado, que mude o prefeito, cada 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, mas que aquele projeto seja seguido, né? A gente precisa ter um fundo de desenvolvimento do esporte, a gente precisa ter um projeto esportivo. Porque quando tu fala do passado, nós tínhamos o professor Tadeu no Santa Rosa, que era um abnegado que fazia o vôlei. Claro. O Álvaro Muniz, o Cacique, era um abnegado no basquete, um dos maiores produtores de atletas do basquete que se teve na história, nacionalmente reconhecido e localmente não tanto, né? A gente teve várias pessoas aí abnegados do esporte que eram quase como voluntários. Hoje a gente tem excelentes projetos na cidade. A Avofel, com o Chico e com a Régia, é a 6ª maior formadora de atletas do vôlei feminino do Brasil, considerada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Nós temos um projeto de handebol fantástico, o Randilages. Nós temos as Leoas da Serra, que é campeã mundial. Nós temos o futsal feminino, que agora trocou a direção, mas um baita de um projeto que também está tentando reativar. Nós temos várias modalidades aqui em Lages, né, que podem. E com este projeto de esporte, fazer um projeto esportivo para Lages, eu tenho certeza que a gente vai voltar a despontar. A natação, né, com a cena lá no Caça. A gente tem, vou esquecer um ou outro aí que não, tem. Mas um momento desse, inclusive, eu te faço já o convite para a gente trazer o pessoal aí que está organizando. É importante tu trazer esse pessoal para conversar. Você passa os nomes ou você convida eles e vocês vêm junto para cá? É importante, assim, sabe? Eu quero dedicar um programa relacionado a isso na véspera do verão, pessoal, novembro. Você vai ter vários programas aí, tem muitos projetos. Pode ser? Pode ser. Tu organiza com as pessoas para trazer para cá, tem então já está convidado. Tem muitos projetos com o basquete, a Pabla com o Pingo, o Max tem, né, lá o projeto dele, até a gente conseguiu uma quadra melhor, que estava abandonada, a antiga quadra do Jones Minoso, conversamos com a prefeita, foi instalado lá no orfanato, então melhorou a quadra, eles pintaram, arrumaram. Não, beleza. Então, assim, tem muitos abnegados que agora precisam da mão do poder público, certo? Independente seja executivo, legislativo, para que a gente possa organizar isso e dar melhores condições. Tem alguma linha do orçamento que fala... Tem orçamento para a Fundação de Esportes, eu não sei, mas é muito pouco, por isso que menos de 5 milhões, talvez? Acredito que seja por aí ou menos, né? Mas o esporte, até agora o deputado Lucas encaminhou uma van nova, né? Um micro-ônibus para, acho que é 30 lugares, 20 lugares. Então a gente quer, o deputado Márcio arrumou alguns recursos também, mas a gente tem trabalhado muito na linha do deputado Lucas de buscar recursos para a Avofel, para materiais esportivos, para uniformes esportivos, né? A gente conseguiu algumas coisas aí com os outros vereadores da nossa base, o vereador Éder, o vereador Tio Zé, o vereador Gabriel. A gente tem aberto mão, Fabiano, para você entender, junto ao deputado Lucas, a vez de ideias e emendas individuais. E para você ter uma ideia, a gente fechou com o deputado Lucas um caminhão de bombeiro novo para Lages, que custa 1.300.000 e a gente vai destinar 1 milhão. Eu abri mão de 250 mil das minhas emendas, que eu poderia dar para 2, 3 instituições. Claro. O vereador Gabriel, o vereador Tio Zé, o vereador Éder também abriram mão e a gente destinou esse 1 milhão para um caminhão de bombeiros de Lages novo. Para uma obra, para você entender um pouquinho, uma obra também embaixo da Avenida das Torres, ali no Guarujá, em frente ao shopping. Sim. Vai ter está sendo feito um projeto. Ali precisa. Um projeto ali para o secretário Mali, que está desenvolvendo, em torno de 800 mil reais já destinado, para que se faça dali da BR até o Guarujá. É uma ciclovia, pista de caminhada. Ótimo. Ali como tem alta tensão ali, não pode ter um lugar que você fique parado. Então não pode fazer um banco e tal. Mas vai ser feito uma calçada melhor, uma pista de outra, ciclismo. Né? Daqui 2 anos, segundo o próprio Ventura falou, vai estar saindo o hotel ali, né? Sim, ele tem um projeto de hotel. Têm daqui 2 anos, né? A gente também está trabalhando com a prefeita, tem uma bandeira minha, o Parque Industrial dos Índios, que para daqui 2, 3 anos deve ter, também vai esticar para aquele lado. Isso aí. Tá parado, já tem um pré-projeto aí para o primeiro lote, vamos dizer assim, seria para em torno de 94 indústrias ali. E a gente faz 94 a princípio, no primeiro momento. É 1,5 milhão, a gente estaria, a prefeita definiu em torno de 500 mil metros ali. A gente fez uma audiência pública e deu um start. A gente está com 2 projetos em encaminhamento, né? O Parque Industrial. Sim. E a Zona de Processamento e Exportação, né? A ZPE, que é uma bandeira também
do Vigers, que vai estar contigo. Perfeito, claro. A gente apoia, a prefeita apoia, então a gente está com os 2 projetos industriais para gerar emprego, gerar renda para nossa cidade. Eu acho que é isso que a cidade tem que andar, todo mundo puxando para o mesmo lado, com o nosso apoio aqui linha. também, com o nosso know-how. Eu, como passei muito tempo, desde o começo da minha carreira, trabalhando para empresas multinacionais, né? Sim. E percorrendo o mundo aí, tendo viajado para mais de 100 países e tal, e eu consigo ajudar vocês no que vocês precisarem também, tá? Vai precisar. Porque a gente está aí para isso, para compartilhar o conhecimento. Batalha, eu vou te perguntar... Eu vou pedir licença para você para fazer um breve intervalo comercial, pode ser? Sim, claro. Tá? A gente se empolgou aqui, ficou falando uns 40 minutos aqui, não deixou tocar nada. Vamos lá. O papo estava bom, Fabiano. Foi excelente. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Conversar com ele lá. Pessoal, então bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco. Esse segundo bloco vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais rápido, porque como vocês sabem, a gente conversou bastante aqui no primeiro bloco. Então, eu queria continuar a conversa aqui com o Batalha e fazer uma retrospectiva, pessoal, em questão ao projeto das barras, tá? Então, as barras, esse projeto das barras, a gente tinha sugerido para que fosse a cada 500 metros ou a cada 500 ou 1.000 metros fazer um ponto de barras, como tem em Florianópolis, como tem em algum momento teve Balneário Camboriú. Na verdade, Florianópolis imita Balneário Camboriú, foi a mesma coisa. Que Balneário Camboriú antigamente era à frente dos postos de observação do salva-vidas, tinha as barras lá, mas não era pontos ainda com decks, etc. E mais tarde foi feito daí em Florianópolis a parte já com aço de grau marítimo, né, para que não enferruje nem nada. Isso faz uns 6, 8 anos atrás. E claro, a ideia é que se faça aqui em Lages alguma coisa parecida. Isso não vai ter problema com as academias, gente, lembrando, inclusive, se pegar um exemplo como Florianópolis, que é uma cidade muito esportiva, vamos dizer assim, o pessoal, mesmo das academias lá em Florianópolis, às vezes sai da academia, faz a barra lá e volta para a própria academia, né? Vocês podem pegar um exemplo ali na Avenida Madre Benvenuta, perto do shopping, antes era o Iguatemi, né? Agora um outro grupo comprou. Então tem a polícia ali no meio da avenida, tem uma academia ali, o pessoal da academia convive com a barra ali normalmente, né? Então, o pessoal da academia sai, vai fazer barra, volta, ou um complemento para o que tem na academia, e não tem esse convívio normal sem estar... É importante que a cidade desenvolva aí a sua capacidade esportiva, que sempre foi muito bem sucedida. O Batalha falando aqui, eu falando aqui, nós somos com idades parecidas, tal, então lá já foi muito bem sucedido na parte de esportes, e a gente gostaria que a cidade passasse de novo por uma fase de recuperação e talvez um sucesso até maior com a parte esportiva. Então, a cada 500 metros, na Avenida Cará, em algumas outras avenidas, algumas praças importantes da cidade aí, esteja essa parte de barras aí, para quem quiser fazer um alongamento, quiser fazer o exercício lá, vai poder fazer isso aí. É isso que ele colocou agora há pouco, que está em estudo lá pela a parte da prefeitura, né? Agora, Batalha, se você me der licença, eu tenho uma pergunta para você aí, tá? De um ouvinte nosso. Boa noite, FX Baggio, aqui é Alceu Perão, diretor da empresa São Brás Comércio de Mel e Derivados Limitada. Parabéns pelo teu show, FX Baggio Signal 101, pela entrevista desta noite com o presidente da Câmara de Vereadores, Maurício Batalha. A minha pergunta para o Maurício seria a seguinte:
Qual a preocupação da Câmara de Vereadores sobre o tarifaço, onde atinge produtos regionais, aqui, o nosso aqui como mel, carne, madeira, etc. Ok, Perão, obrigado pela tua pergunta. Agora o Batalha tem o microfone aberto para responder. Quero mandar um abraço para o Perão, né, um produtor de mel, aí, um empreendedor da nossa cidade, da nossa região. Até encontrei com ele lá no Lambedor na quinta-feira, tivemos um evento lá no interior, tratando de turismo e local e rural, vamos dizer assim, né, do turismo de interior. Seu Tonico lá, Fabiano, vale a pena tu conhecer as estruturas que tem ali pelo Lambedor e no restante da cidade. Tem muitos lugares aí para eventos, para pousada, para sair e dar uma descansada, né? Eu fiquei impressionado com a estrutura que nós vimos ali. Perão, acho que a questão hoje, a Câmara de Vereadores, a gente tem conversado com o secretário de Desenvolvimento Econômico nosso aqui, né, que hoje é Indústria, Comércio e Inovação. Conversamos com a prefeita, estamos tentando junto com o CDL, junto com a CIL, com os órgãos aí institucionais privados, as associações, para a gente tentar achar alternativas. A gente tem um grupo de consultores que a gente conheceu há 2, 3 anos atrás no Summit Cidades, quando eu fui fazer minha primeira palestra. A gente está tentando junto com eles trazer empresas e eles têm junto conosco buscado alternativas. Até eles propuseram aí um seminário onde eles poderiam aqui colocar alguns produtos nossos. Um deles foi a pessoa que ajudou a trazer a BMW para Araquari, está nesse grupo, é da FEPESE lá, Fabiano, você está na Federal. Eu lembro, fazendo, é um pessoal sim, eu da lembro FEPESE. desse projeto aí. Tem o Adalberto, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos nos Emirados Árabes, hoje ele é o representante da Câmara de Comércio Brasil, Missouri e Brasil, Emirados Árabes, né? Ele está nos dando suporte e ajudando. Vários outros, aí o Flávio, são 4 ou 5 consultores que estão dispostos a fazer um projeto e buscar alternativas do nosso mercado, né? A gente passou já para o secretário Joel, para que ele junto com a prefeita definam, né? Eles têm custos, a FEPESE é uma fundação ligada à Universidade Federal, então a gente está buscando essas alternativas para o setor madeireiro, para o setor de carnes, que o nosso aqui não é tanto, é mais a nível Brasil, mas acaba atrapalhando. Então, Perão, a gente tem trabalhado nessa linha. Diretamente, como a gente está muito, a nossa competência adstrita à questão municipal, através de leis, de algumas coisas a gente tem dificuldade, mas a gente está tentando buscar alternativas sim, para que o nosso comércio, a nossa indústria não seja tão afetada diante do tarifaço. Então tá. Perão, que bom que você fez a pergunta aí, a gente vai terminar o programa na sequência. A conversa foi muito boa, você viu que ali a gente teve uns 40 minutos de pugilismo bruto aqui. São Joaquim, né? E outra, só vou lembrar aqui, muito, muito bem lembrado aqui, eu também tive um grupo de pessoas que perguntaram da Avenida São Joaquim, né, sobre o asfaltamento lá. Então, só fazendo um gancho do começo, se o Batalha puder responder, né, se tiver alguma previsão claro. sobre... Não, eu entendo sim que é uma via importante da cidade. Eu fui diretor do hospital, a gente conseguiu com recurso na época, o deputado Lucas ali, o Juliano Codelli estava na chefia de gabinete, a gente conseguiu o asfaltamento da Jerônimo Coelho, que é a rua lateral que divide os dois prédios do hospital. Sim. Eu acho que a São Joaquim é uma via importante, né, uma via de desafogo de trânsito, inclusive ali da Avenida Cará. Mas a gente tem hoje, Fabiano, muitas ruas aí importantes também sem nenhuma pavimentação. Onde quando dá sol forte dá poeira e quando chove dá barro. Então, eu acho que a gente tem que achar uma alternativa sim para fazer uma pavimentação asfáltica, melhorar a condição da São Joaquim, mas nós também não podemos perder de vista essas outras ruas que não têm pavimentação. Né? Respondendo a todo mundo, a gente é parceiro para buscar alternativas e tentar achar um projeto, recursos de emenda aí de algum parlamentar, mas contem comigo aí, a gente vai, depois que o Fabiano colocou essa pauta, começar a ter um olhar e inclusive conversar com a nossa prefeita, com o nosso secretário de obras, o Kleber, para a gente buscar alternativas para melhorar as condições ali, sim. Acho que é uma via importante da nossa cidade. Perfeito. Batalha, então queria te convidar para fazer algum comentário final aí, rapidinho, se puder, por gentileza, para a gente poder terminar aqui.
Fabiano, eu agradeço mais uma vez o espaço, ainda mais a deferência, né, de te tirar de casa no domingo, que não é geralmente o dia do programa. Foi ao contrário, né? Não, mas a gente está sempre à disposição. Mais uma vez agradecer. Quero aqui deixar um grande abraço para o teu pai, né, o seu Paulo Baggio, um amigo, uma pessoa que a gente sempre se encontra. E a você, né, amigo de longa data, mais uma vez pelo espaço. A gente está à disposição. Vamos fazer esse projeto aí de trazer o pessoal dos projetos que são excelentes na nossa cidade do esporte. E na próxima vez eu prometo que trarei dados aqui em planilhas aqui para que a gente... Você é uma pessoa fantástica na questão de números e dados. Eu acho que vai poder me ajudar mais e eu vou trazer a planilha os valores orçamentários, as execuções orçamentárias. Como se diz aqui no nosso dia a dia, me pegou de calça curta hoje e brincando mais uma vez, advogado só conhece calcular 20%, não sabe outra conta, né? Mas a gente tem feito um trabalho, eu trago os números até porque eles são públicos, no final do ano a gente deve publicar os gastos da Câmara, né, direitinho, aonde foi gasto, o que foi economizado, e tenho certeza que a gente vai ter um bom retorno para o município, é um valor aí que a gente vai conseguir economizar. Os outros 15 outros vereadores têm sido parceiros em ideias e também em economias, né? A gente diz, aqui não dá, ali não vai, eles têm sido muito coerentes. Aí eu quero agradecer esta forma que os outros 15 senhores e senhoras vereadoras têm me ajudado a fazer a gestão do nosso Legislativo Municipal. E para você e a todos os ouvintes da CNT, a todo mundo da 101, meu grande abraço aí. Obrigado, Batalha. Só um minutinho então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM do show FX Baggio Signa 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios, shows para muito mais tendência. Por favor, se inscreva no meu podcast, o YouTube é o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações, sininho, comente e curta. Dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. E não esqueça, semana que vem a gente tem mais entrevistas com pessoal de alto nível aqui. Esperamos que aceitem o nosso desafio para a conversa e vocês fiquem ligados. No próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do FX Baggio especialmente para vocês. Né? Lembrando que temporada de resultados corporativos, a gente fez uma análise em cheio aqui nas 2 últimas semanas para ver como o Brasil estava. Lembrem-se que o Brasil teve muitas recuperações judiciais esse ano, a nível como um todo. A gente não está aqui para esconder nada, nem o sol com a peneira. Né? O Brasil, se tem um nível de juros muito alto, tem-se um prejuízo em questão de recuperações judiciais. Né? Foi um nível recorde. E claro, a gente vai ver como vai pagar por isso ainda, pessoal. Tá? Então, sempre fiquem ligados em como gira a economia, né? Porque através da economia se tem a distribuição para qualquer bolso, né? Queira aquele que gosta do esporte, aquele que gasta com a educação, com a energia, com a saúde, etc. Com tudo, vocês precisam saber aí os números para poder fazer os comparativos. É isso que o nosso esforço é para que você fique mais bem informado em relação a isso aí. Tá? Um abraço a todos. Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.